Olá, vamos falar agora sobre gestão de estoque. A gestão de estoque é basicamente o ato de gerir recursos ociosos possuidores de valor econômico e destinados ao suprimento das necessidades futuras de material numa organização. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Vamos conhecer a natureza dos estoques. Podemos dizer que é a composição de materiais em processamento, ou seja, materiais que estão sendo utilizados pela empresa no processo de fabricação e produção, materiais semi-acabados, que já passaram por algumas etapas de processamento, mas ainda não estão prontos, e materiais acabados, aqueles que já estão prontos e disponíveis para comercialização. Bem, o estoque é formado por esses materiais que não estão sendo utilizados em um determinado momento na empresa, mas que visa atender necessidades futuras desta. Assim, o estoque constitui todo o sortimento de materiais que a empresa possui e utiliza no processo de produção de seus produtos ou serviços. Podemos ainda classificar os estoques em estoque ativo. Esse estoque ativo é o estoque para a produção, exemplo, matérias-primas, estoque para manutenção, reparo e operações. Podemos citar como exemplo aqui graxas, peças de reposição, ferramentas, peças sobressalentes. Estoque de materiais administrativos. Aqui nós temos o famoso almoxarifado, onde vamos ter papel, caneta e outros materiais utilizados pelo setor administrativo, materiais de escritório. Estoque de produtos acabados, como nós falamos, onde o produto encontra-se pronto, acabado e deverá ter uma destinação para o seu consumidor. Estoque de produtos semi-elaborados, ou seja, estão ainda em fase de conclusão, mas já se constitui, de certa maneira, quase prontos. Estoque de material em processo, que é o material que ainda não está pronto, não está acabado, mas está numa fase inicial de seu processamento. Também podemos classificar o estoque como inativo. Estoque inativo, podemos reconhecer o estoque disponível e o estoque alienável. O estoque disponível é aquele estoque que a empresa tem, ainda não o utiliza, mas está ali para qualquer momento ser utilizado por ela. Ele ainda não passou por nenhuma etapa de produção ou nenhum processamento, mas está disponível para a empresa utilizar. Também pode constituir um material que, por hora, a empresa não tenha nenhuma destinação certa a ele. Ocorre quando a empresa produz um determinado bem e para de fabricá-lo, mas ainda assim ficou com alguma matéria-prima ou alguns materiais semi-elaborados que não foram aproveitados, e eles ficam ali disponíveis para a empresa poder utilizá-los a qualquer momento. O estoque alienável corresponde normalmente a sobras, a materiais que a empresa não mais vai utilizá-lo. Eles são considerados inservíveis para a organização e devem aguardar um momento para o descarte, onde a empresa poderá leiloá-lo como sucata ou mesmo se desfazer deles. Qual é a função dos estoques? Os estoques constituem um vínculo entre as etapas do processo de compra e venda. No processo de comercialização entre empresas comerciais e entre as etapas de compra e transformação e venda no processo de produção das empresas industriais. Em qualquer ponto do processo formado por essas etapas, os estoques desempenham um papel importante na flexibilidade operacional da empresa. Funcionam como amortecedores das entradas e saídas entre as duas etapas dos processos de comercialização e de produção, pois minimizam os efeitos de erros de planejamento e as oscilações inesperadas de oferta e procura, ao mesmo tempo em que isolam ou diminuem as interdependências das diversas partes da organização empresarial. Assim, podemos definir
algumas funções importantes ou principais para o estoque, como garantir o abastecimento de materiais às empresas, neutralizando os efeitos de demora ou atraso no fornecimento, sazonalidade no suprimento, risco de dificuldade no fornecimento. Em outras palavras, ter um estoque garante que a empresa não vai ter paradas no seu processo de produção. Assim, quando ela precisa de um produto ou de uma matéria-prima, ela busca imediatamente no seu estoque para poder suprir as necessidades dos setores produtivos. Também proporcionar economia em escala, pois através da compra ou produção em lotes econômicos, ou seja, a empresa vai calcular quanto ela deve ter de estoque de um determinado material e comprar essa quantidade certa para evitar desperdício, tanto de comprar material além do que ela precisa ou aquém do que ela precisa. Também proporciona economia de escala para a flexibilidade do processo produtivo, permitindo então que ela possa produzir diversos produtos e pela rapidez e eficiência no atendimento às necessidades, pois como esse estoque já está dentro da empresa, o percurso que esse material vai fazer até chegar à unidade produtiva é bem menor, economizando-se tempo. Podemos ainda classificar os estoques como estoque de matéria-prima, estoque de materiais em processamento ou vias e estoque de materiais semi-acabados. Já falamos anteriormente sobre essa classificação dos estoques. Matérias-primas constitui, portanto, material básico que vai iniciar o processo produtivo, o material em processamento ou em vias de processamento, aquele que já deixou de ser matéria-prima, mas ainda não é um produto acabado, está na sua fase inicial de elaboração. E temos o estoque de materiais semi-acabados. Eles já estão próximo do término da sua produção, mas ainda não estão concluídos. Eles precisam de mais algumas etapas, poucas, para poder se tornar um produto acabado. Aí temos, então, os estoques de materiais acabados ou componentes. Isso quer dizer que ele estando acabado, pronto, poderá também ser utilizado junto a outros produtos acabados ou componentes para se unir e, nesse caso, formar um outro produto, que é o produto definitivo ou o produto acabado. Aqui temos então o produto que chegou no seu estágio final, que será comercializado. O objetivo básico do controle de estoques é evitar a falta de material sem que essa diligência resulte em estoque excessivo das reais necessidades da empresa. Quais são as funções do controle de estoque? Temos inúmeras funções. Podemos elencar algumas, como determinar o que deve permanecer no estoque, quando se deve reabastecer o estoque, quanto de estoque será necessário para um determinado período, a quantidade de compra, quando o departamento de compras deve ser acionado para executar a aquisição desse material, receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as necessidades, controlar os estoques em termos de quantidade e valor, manter inventários periódicos para avaliação, identificar a retirada do estoque de itens obsoletos e danificados. Vejam que são várias as funções que devem manter o controle do estoque. Um estoque bem controlado garante à empresa uma redução substancial dos seus custos. Isso pode fazer com que a empresa tenha um produto com preço mais acessível e isso se tornar uma vantagem competitiva no mercado.